Rezarão do pai viúvo no momento em que ele subiu ao palco do auditório escolar. Suas roupas gastas, o cabelo despenteado e as olheiras profundas denunciavam noites mal dormidas. A plateia, composta por pais bem vestidos e mães impecavelmente arrumadas, trocava olhares de desdém enquanto ele caminhava desajeitadamente até o centro do palco, carregando um violão velho e arranhado. O diretor da escola, um homem de terno caro e postura arrogante, nem sequer levantou para cumprimentá-lo, limitando-se a um aceno displicente, como quem permite a entrada de um intruso em seu território. Carlos Mendonça, anunciou o diretor com voz entediada, consultando rapidamente uma lista. Pai de Mariana Mendonça, 7º ano. O tom condescendente fez com que algumas risadinhas ecoassem pelo auditório. Uma mulher na primeira fileira sussurrou alto o suficiente para que todos ouvissem. Meu Deus, não conseguiu nem pentear o cabelo para vir à escola da filha? Outras pessoas riram e Carlos sentiu o peso de cada olhar, de cada sussurro, de cada risada contida. Seus dedos tremiam enquanto ajustava o violão. O microfone parecia distante demais e ele não sabia se deveria se aproximar ou esperar que alguém o ajudasse. Ninguém o ajudou. Você teria levantado para defendê-lo ou se juntaria à multidão fingindo não ver? Conte-nos nos comentários. O silêncio constrangedor que se seguiu foi interrompido apenas pelo som de seu sapato gasto arrastando no piso do palco. Carlos pigarreou, tentando encontrar coragem para falar. O diretor olhou ostensivamente para o relógio, deixando claro que aquela apresentação seria apenas uma formalidade a ser rapidamente superada. Mas ninguém naquela sala estava preparado para o que aconteceria a seguir. Carlos Mendonça tinha 42 anos e olhos que carregavam o peso de uma vida inteira de batalhas. Havia sido motorista de ônibus por 15 anos, até que a empresa onde trabalhava faliu durante a pandemia. Desde então, acumulava trabalhos temporários. Entregador de aplicativo durante o dia, segurança de supermercado à noite. Tudo isso enquanto criava sozinho sua filha Mariana, de 13 anos, depois que sua esposa Teresa faleceu vítima de câncer 3 anos atrás. A escola particular onde Mariana estudava era fruto de um sacrifício imenso. A menina tinha entrado com bolsa integral por mérito acadêmico, mas os materiais, uniformes e atividades extras consumiam boa parte do orçamento familiar. Mesmo assim, Carlos nunca cogitou tirá-la dali. Sua mãe sonhava em ver você nesta escola, dizia sempre à filha quando notava seu desconforto entre colegas de classe social muito superior. Esta noite era a apresentação de talentos dos pais, um evento anual da escola que Mariana implorou para que o pai participasse. Por favor, pai, todo mundo vai ter alguém da família se apresentando. A mãe da Júlia vai tocar piano, o pai do Henrique vai fazer mágica. Mari, eu não sei fazer nada disso, Carlos havia respondido exausto após 12 horas de trabalho. Você toca violão e canta. Mamãe sempre dizia que você cantava como um anjo, insistiu a menina com olhos suplicantes. E se histórias de pais que se recusam a desistir tocam seu coração, inscreva-se agora. Mais histórias poderosas todas as semanas. Carlos não tocava desde a morte de Teresa. O violão ficava guardado no fundo do armário junto com tantas outras lembranças que doíam demais para revisitar. Mas o olhar de Mariana, tão parecido com o da mãe, quebrou suas últimas defesas. Tudo bem, vou me inscrever, prometeu, sem imaginar o que enfrentaria. Agora, parado naquele palco sob olhares de desprezo, Carlos procurou o rosto da filha na plateia. Mariana estava sentada na terceira fileira, as mãos apertadas sobre o colo, os olhos arregalados de ansiedade. Ao lado dela, um lugar vazio, o lugar que Teresa deveria ocupar. 6 anos atrás, a vida de Carlos era completamente diferente. Ele e Teresa tinham acabado de comprar um apartamento pequeno, mas confortável. Ambos trabalhavam, ele como motorista, ela como enfermeira. Mariana, então com 7 anos, era uma criança saudável e feliz. A música era parte importante de suas vidas. Carlos tocava violão quase todas as noites e Teresa cantava enquanto preparava o jantar. Nas festas de família, sempre pediam para que o casal se apresentasse. Foi durante uma dessas festas que Teresa sentiu a primeira tontura. Não é nada, ela disse, só estou cansada. Mas nas semanas seguintes, outros sintomas surgiram, dores de cabeça persistentes, fadiga extrema, um hematoma no braço que não desaparecia.
Quando finalmente procuraram um médico, o diagnóstico veio como uma bomba: leucemia mieloide aguda, um tipo agressivo de câncer no sangue. Os 2 anos seguintes foram uma montanha-russa de esperanças e decepções. Tratamentos promissores que falhavam, remissões temporárias seguidas de recaídas devastadoras. Teresa enfrentou tudo com uma coragem que Carlos admirava profundamente. "Promete que vai continuar tocando para Mari depois que eu for embora?" ela pediu certa noite, quando ambos sabiam que o fim estava próximo. Carlos prometeu, embora soubesse que seria quase impossível tocar sem ela. Na noite em que Teresa morreu, Carlos guardou o violão no fundo do armário e se concentrou em sobreviver. Trabalhava dobrado para compensar a perda do salário da esposa e para dar a Mariana tudo o que podia. A música ficou para trás, junto com tantos outros sonhos. Até esta noite. No palco, Carlos fechou os olhos por um momento, ignorando os sussurros e risadinhas. Respirou fundo e posicionou os dedos nas cordas do violão. Quando abriu os olhos novamente, não olhou para a plateia elegante e julgadora. Olhou apenas para Mariana. E então começou a tocar. As primeiras notas saíram hesitantes, seus dedos enferrujados pela falta de prática. Mas logo encontraram o caminho, lembrando-se da melodia como se nunca tivessem parado de tocá-la. Era Trem Bala, de Ana Vilela, a música favorita de Teresa, aquela que ela pedira para que ele tocasse para Mariana quando ela sentisse saudades. Quando Carlos começou a cantar, sua voz rouca e emocional preencheu o auditório. Não era uma voz tecnicamente perfeita, mas carregava algo que nenhum dos outros pais ali poderia imitar. Uma autenticidade brutal, nascida da dor e do amor. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo para si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. As risadinhas cessaram. O diretor, que consultava seu celular com ar entediado, levantou a cabeça, surpreso. Algumas pessoas na plateia se mexeram desconfortavelmente em suas cadeiras. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. Carlos não era um músico profissional. Sua técnica era simples, autodidata. Mas cada palavra daquela canção era cantada com uma convicção absoluta, como se estivesse contando sua própria história. Porque estava. No meio da plateia, Mariana chorava silenciosamente, um sorriso tímido em seus lábios. Ela sabia o quanto aquele momento custava ao pai. Sabia o que significava para ele voltar a tocar aquela música específica. É sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações, e assim ter amigos contigo em todas as situações. Enquanto cantava, Carlos lembrava-se de Teresa, de como ela sorria quando ele tocava esta música, de como, mesmo nos piores dias de sua doença, ela fechava os olhos e balançava suavemente a cabeça, deixando-se levar pela melodia. De como ela segurava a mão de Mariana, então com 9 anos, e dizia: "Ouça bem, filha, a vida é assim, um trem-bala, rápida demais, precisamos aproveitar cada momento." À medida que a música avançava, algo estranho começou a acontecer no auditório. O silêncio não era mais de constrangimento, mas de atenção absoluta. Algumas mães disfarçadamente enxugavam lágrimas. Pais que antes olhavam com desdém, agora assistiam com expressões solenes, talvez reconhecendo naquele homem simples uma força que eles próprios não sabiam se teriam em circunstâncias semelhantes. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso, eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe para perto de mim. A voz de Carlos falhou neste verso. A emoção quase o impediu de continuar. Ele pensou em parar, em pedir desculpas e sair do palco. Mas então, viu Mariana. Sua filha, o melhor presente que a vida havia lhe dado, olhava para ele com tanto orgulho que Carlos encontrou forças para continuar. O que ele não esperava era ouvir outra voz se juntando à sua. No início era apenas um murmúrio tímido, mas logo ficou claro. Mariana havia se levantado de sua cadeira e cantava junto com o pai. Sua voz, ainda infantil, mas firme, ecoava pelo auditório. "Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar", cantou ela, e Carlos sentiu as lágrimas escaparem sem controle. Então, outra voz se juntou. Uma mulher na segunda fileira, que Carlos não conhecia, começou a cantar também. E depois outra, e mais outra. Em poucos segundos, algo inacreditável aconteceu. Pessoas que minutos antes riam dele, agora cantavam junto, muitas com lágrimas nos olhos. A música, conhecida por todos, tornou-se um improvável hino de união naquele auditório que antes transbordava preconceito.
O diretor da escola, visivelmente desconcertado, não sabia como reagir. Esta não era a apresentação tediosa e protocolar que ele esperava. Não era o pai desajeitado fazendo o papel de bobo que todos antecipavam. Era algo muito maior. Quando Carlos chegou ao refrão final, sua voz não estava mais sozinha. Dezenas, talvez centenas de vozes o acompanhavam, e no centro de todas elas, a voz de Mariana, sua Mariana, brilhava como uma estrela. Segura teu filho no colo, sorria e abraça teus pais enquanto estão aqui, que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. A última nota do violão ressoou pelo auditório, seguida por um silêncio denso, quase sagrado. Por um momento, ninguém se moveu, ninguém aplaudiu, ninguém respirou. E então, uma salva de palmas explodiu. Não eram palmas educadas ou protocolares, eram palmas entusiasmadas, emocionadas, genuínas. Pessoas se levantaram de suas cadeiras, alguns gritavam bravo, outros simplesmente aplaudiam com toda a força, como se quisessem compensar com aquele gesto todo o desprezo inicial. Você lutaria contra o preconceito aqui ou simplesmente iria embora? Deixe-nos saber nos comentários. Carlos ficou paralisado, sem saber como reagir. Seus olhos encontraram os de Mariana, que agora sorria abertamente, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela fez um gesto com a cabeça, como quem diz, eu te disse, pai. Carlos sorriu de volta, sentindo um misto de emoção e alívio. Mas o momento mais surpreendente ainda estava por vir. O diretor da escola, aquele mesmo homem que minutos antes mal se dignara a olhar para Carlos, aproximou-se do microfone. Seu rosto estava diferente. A arrogância dera lugar a algo que parecia uma mistura de respeito e constrangimento. Senhoras e senhores, ele disse, a voz ligeiramente trêmula. Acho que acabamos de testemunhar algo extraordinário. Fez uma pausa, parecendo escolher cuidadosamente as palavras. Carlos Mendonça nos deu uma lição que vai muito além da música. Uma lição sobre perseverança, sobre amor. Ele hesitou e então completou. E sobre não julgarmos um livro pela capa. A plateia aplaudiu novamente. Carlos não sabia onde colocar as mãos, como se portar diante daquela ovação inesperada. Ele era apenas um pai, um homem simples, tentando fazer o melhor pela filha. O que muitos de vocês talvez não saibam, continuou o diretor, é que a filha de Carlos, Mariana Mendonça, é uma das alunas mais brilhantes que esta escola já teve. Aos 13 anos, ela já ganhou 2 Olimpíadas de Matemática e foi selecionada para representar nossa instituição no concurso nacional de jovens cientistas. Carlos piscou, surpreso. Ele sabia que Mariana era uma boa aluna, via as notas excelentes nos boletins, ouvia os elogios genéricos dos professores nas reuniões, mas não tinha ideia de que sua filha havia conquistado tudo isso. Mariana nunca mencionara as Olimpíadas ou o concurso nacional. Provavelmente para não preocupá-lo com despesas adicionais, pensou Carlos, sentindo uma pontada no coração. E agora entendo de onde vem essa determinação extraordinária, continuou o diretor. De um pai que, contra todas as adversidades, nunca deixou de acreditar. Ele se virou para Carlos, estendendo a mão. Em nome de toda a escola, peço desculpas pelo modo como foi recebido hoje e agradeço por nos lembrar do que realmente importa. Carlos apertou a mão estendida, ainda atordoado com tudo o que estava acontecendo. Viu Mariana correndo pelo corredor central do auditório e subindo ao palco. Quando ela o abraçou, Carlos sentiu como se um peso enorme fosse retirado de seus ombros. Durante 3 anos, desde a morte de Teresa, ele carregava a culpa por não conseguir dar à filha tudo o que ela merecia, por trabalhar demais e estar presente de menos, por não ter dinheiro suficiente para festas elaboradas ou viagens nas férias, por não ser o pai que ela merecia. Mas ali, naquele abraço apertado, Carlos entendeu algo fundamental. Talvez ele estivesse enganado o tempo todo. Talvez estivesse dando a Mariana exatamente o que ela mais precisava, um exemplo de resiliência, de amor incondicional, de dignidade diante das dificuldades. Enquanto o auditório continuava aplaudindo, algo ainda mais inesperado aconteceu. Uma mulher de meia idade, elegantemente vestida, levantou-se na primeira fila. Carlos a reconheceu como a mesma que fizera o comentário maldoso sobre seu cabelo despenteado no início da noite. Carlos Mendonça, ela chamou, com voz alta e clara. O auditório silenciou, todos esperando pelo que viria a seguir. Sou Beatriz Almeida, mãe do Rafael do 7º ano e presidente da Associação de Pais e Mestres. Ela fez uma pausa, parecendo escolher as palavras.
Todos os anos, nossa associação seleciona um projeto social para apoiar. Este ano, gostaríamos de criar um programa de bolsas de estudo completas para alunos talentosos de famílias que enfrentam dificuldades financeiras. Carlos ouviu atentamente, ainda abraçado a Mariana. Essas bolsas, continuou Beatriz, cobririam não apenas as mensalidades, mas também uniformes, materiais, passeios escolares e atividades extracurriculares. Estamos chamando este programa de Bolsa Teresa Mendonça, em homenagem à sua esposa. Um silêncio absoluto tomou conta do auditório. Carlos sentiu as pernas fraquejarem. Ouvir o nome de Teresa pronunciado naquele lugar por uma estranha em um contexto tão inesperado foi como receber um soco e um abraço ao mesmo tempo. Como? Ele gaguejou ao microfone. Como a senhora conhece o nome da minha esposa? Beatriz sorriu gentilmente. Teresa Mendonça trabalhou como enfermeira no Hospital São Lucas, não é verdade? Carlos assentiu, confuso. Ela cuidou do meu pai durante seus últimos dias, há 4 anos. Ele tinha câncer terminal, estava sofrendo muito. Teresa foi a única enfermeira que conseguiu aliviar sua dor, que o tratou com dignidade até o fim. Beatriz fez uma pausa, visivelmente emocionada. Eu nunca esqueci seu nome, nem seu rosto. Quando vi você entrar, achei que parecia familiar, mas só agora, durante sua música, percebi quem você era. Carlos não conseguia acreditar no que ouvia. O mundo, que tantas vezes parecera cruel e indiferente desde a morte de Teresa, agora mostrava uma face completamente diferente. Uma face de conexões improváveis, de círculos que se fechavam de maneiras inesperadas. Carlos Mendonça, chamou outra voz da plateia. Era um homem alto, de terno bem cortado. Sou Eduardo Vieira, pai da Luísa do 8º ano e dono da rede de academias Fit Express. Precisamos de um gerente para nossa unidade perto da sua casa. O salário é o dobro do que você ganha atualmente com seus 2 empregos juntos e o horário permitiria que estivesse em casa todas as noites com sua filha. Antes que Carlos pudesse responder, outra pessoa se levantou. Carlos Mendonça, gritou uma senhora de cabelos grisalhos. Sou a professora de música aposentada desta escola. Você tem um dom natural. Gostaria de oferecer aulas de violão e canto para você e Mariana, sem nenhum custo. Seria uma honra. E então, como se uma comporta tivesse sido aberta, outros pais começaram a se levantar, um após o outro, chamando seu nome e oferecendo algum tipo de ajuda. Um advogado ofereceu assessoria jurídica gratuita para regularizar a pensão que Mariana deveria receber pelo falecimento da mãe. Uma médica se dispôs a fornecer atendimento pediátrico sem custo. Uma família ofereceu carona para Mariana todos os dias. Carlos Mendonça, gritou alguém do fundo. Carlos Mendonça, respondeu outra voz. Carlos Mendonça! Ecoou o auditório inteiro. Em questão de minutos, o nome que antes fora pronunciado com desdém agora era entoado como um cântico de respeito e solidariedade. Carlos abraçava Mariana com força, ambos chorando abertamente. Não eram lágrimas de tristeza, nem mesmo apenas de felicidade. Eram lágrimas de reconhecimento, de pertencimento. Depois de 3 anos sentindo-se invisíveis, pai e filha finalmente eram vistos, realmente vistos por aquela comunidade. O diretor, visivelmente emocionado, pegou o microfone novamente. Acho que está claro que esta noite se transformou em algo muito maior do que uma simples apresentação de talentos. Ele olhou para Carlos e Mariana com um sorriso genuíno. Nos lembramos hoje de que uma escola não é feita apenas de notas e medalhas, mas de pessoas, de famílias. De histórias como a de Carlos e Mariana, que nos ensinam sobre resiliência e amor verdadeiro. Carlos percebeu que pela primeira vez em muito tempo, não sentia vergonha de suas roupas gastas, de seu cabelo despenteado, de suas mãos calejadas. Pela primeira vez, sentia orgulho de quem era e do que havia conquistado. Não em termos materiais, mas em algo muito mais valioso. Havia honrado sua promessa a Teresa. Não apenas tocando para Mariana, mas dando a ela um exemplo de dignidade e força que nenhum dinheiro poderia comprar. Naquela noite, enquanto voltavam para casa de carona com uma família que morava perto deles, Carlos perguntou a Mariana por que ela nunca havia mencionado as Olimpíadas de Matemática ou o concurso nacional. Não queria que você se preocupasse com os custos, pai, respondeu ela simplesmente. Sei o quanto você já se esforça. Carlos sentiu o coração apertar. Mari, nunca mais esconda suas conquistas de mim, promete? Sempre daremos um jeito. Mariana sentiu, recostando a cabeça no ombro do pai. Acho que aprendi isso com você e mamãe. Sempre damos um jeito. Quando chegaram ao pequeno apartamento que agora chamavam de lar, Carlos não guardou o violão no fundo do armário, colocou-o cuidadosamente na sala, em um lugar de destaque.
Era um lembrete de Teresa, sim, mas também um símbolo de que, às vezes, a música mais bela nasce justamente dos momentos mais difíceis. E enquanto Mariana dormia, Carlos olhou pela janela para as estrelas e sussurrou: "Você viu isso, Teresa? Você estava lá o tempo todo." Nunca julgue uma pessoa pela aparência. Nunca presuma conhecer a história de alguém apenas por suas roupas gastas ou seu cabelo despenteado. Porque, como Carlos Mendonça nos ensinou naquela noite, os verdadeiros heróis raramente parecem heróis à primeira vista. São apenas pessoas comuns enfrentando desafios extraordinários com uma coragem silenciosa que, quando finalmente revelada, tem o poder de transformar não apenas suas próprias vidas, mas toda uma comunidade. E você, qual história de superação você carrega dentro de si? Qual música do seu coração ainda espera para ser tocada? Se esta história tocou você, inscreva-se agora para mais histórias poderosas todas as semanas e clique no vídeo na tela para assistir a próxima, com uma reviravolta tão poderosa que você nunca esquecerá.